Está no ar, senhoras e senhores, para alegria de alguns, tristeza de muitos, mais um episódio, o 27º episódio do As Suas Marcas Podcast, que está tendo um retorno muito legal das pessoas, mas antes de qualquer coisa, antes da boa tarde, bom dia, boa noite para o Guilherme, eu quero dizer uma coisa muito importante, fazer um protesto silencioso, talvez não silencioso assim, para dizer que eu não aguento mais o frio. Não aguento mais, eu não aguento. Nossa. Tá insuportável, tá insalubre. E também já aproveitando para dizer que eu ouvi críticas no último episódio de eu estar usando o fone por fora da touca. Ouvi críticas no episódio, recebi críticas que falaram que foi muito feio, mas vou continuar assim até o inverno acabar. Boa tarde, bom dia, boa noite, Guilherme, como é que estamos? De volta a Passo Fundo, de volta ao friozinho gaúcho? De volta. Tava com saudade de casa, mas passou em um dia, cara, esse frio. Porque tá muito ruim. Cara, eu tinha uns tiros agora de manhã e tava -1 aqui em Passo Fundo. Nossa, eu subestimei os tiros, eu olhei os tiros assim, eu falei, esses tirinhos aí, bagaceira. Cara, era 8 tiros de 600, eu fiz uns 2, eu falei, meu Deus, que horror. E fiz tudo agasalhado, não tem como, cara, é muito difícil. Mas estamos aí. O ruim é... respirava, tudo congelando. Mas é isso, né? Nosso inverno, esperamos que passe logo, contando os dias, agosto já começa a dar uma melhorada. Então um mesinho aí ainda de sofrimento, mas eu não posso reclamar, né? Eu fiquei 2 meses lá fugindo do frio, 2 meses com calor de 30 graus todo dia, então eu fugi de alguns dias ruins, mas essa semana aí promete ser bem fria e quem consegue treinar já tá de parabéns, porque treinar no frio não é igual treinar no calor, tipo, treinar na chuva não é igual treinar no sol. Treinar na chuva é sim igual ao do sol, não tem problema nenhum treinar na chuva, mas o meu grande problema realmente é o frio. A gente sofre muito, né, nos primeiros quilômetros, principalmente, ele até aquecer. Eu acho que a pior parte, na verdade, do treino, para ser bem honesto contigo, eu acho que para mim a pior parte do treino é sair da cama, na real. Porque eu não tenho ar-condicionado em casa, eu não tenho. Eu tenho uns aquecedor bagaceiro aqui, mas meu apartamento é muito grande, ele é uma geleira. E cara, eu sofro muito para sair da cama. Hoje foi tipo 20 minutos para sair da cama para treinar. Se eu tiver que trabalhar e só me agasalhar, ir embora treinar e trabalhar, eu consigo sair da cama de boa, mas agora para treinar, botar roupa, e daí o cara sai ali, e até o GPS encontrar o satélite também é um martírio, é uma coisa complexa. Pois é, hoje pra mim demorou pra caramba. O frio influencia, tu acha? Não sei se influencia, mas influencia o tempo que tu fica esperando, parece muito mais ali. Né? Hoje pra mim demorou um monte pra achar, e eu, como assim? Mas, cara, esse frio aí é difícil, mas hoje faltam 30 dias pro Troféu Brasil, cara. Então, até menos, na verdade. O Troféu Brasil começa dia 30. Acho que é dia 30, então, né? 30 dias, o dia 1º. E assim, aos nossos ouvintes, que muitos nunca foram no Troféu Brasil, nunca assistiram, né? Que a galera mais da rua. O Troféu Brasil é a nossa maior competição de atletismo do Brasil. Os melhores atletas estão lá. Talvez os atletas que vocês conheçam das ruas um dia já participaram. Tem muitos atletas hoje que correm só rua que optam por não participar do Troféu Brasil, mas um dia correram, e Troféu Brasil é a competição aí que mais nobre, né, de pista do Brasil. Esse ano vai ser novamente em São Paulo, então para quem nos escuta de São Paulo está convidado, vai ser no Centro Paralímpico de Atletismo, mesmo local do ano passado. Acaba que lá não é um local muito bom para fazer marca, a pista está um pouco velha e é um local alto, então tem muito vento. E como as provas do Troféu Brasil, assim, a gente corre mais por medalha, né? Acabam muitas provas sendo mais táticas. E aí a marca fica em segundo plano. Mas, cara, assim, o que vamos dizer? Os 5.000, a gente tem, né, um atleta correndo abaixo de 14 esse ano, que é o Jânio. A gente teve este domingo o Wallace Evangelista correndo 14 e 12 e assumindo a vice-liderança do ranking brasileiro. Então, 2 atletas que estão em boa forma, né? Eu acho que são
os grandes favoritos, a gente não pode descartar nunca o Altobelli, que tá treinando, né, pro Troféu Brasil, e também, se deixar pro final, e ele tiver perna, e é um cara que tem mais de 20 medalhas em Troféu Brasil. O Wendel também, ele me disse que depois aí das provas que ele fez, da Maratona de Porto Alegre, da Meia do Rio, ele ia focar pro Troféu Brasil. E, claro, tem o Fábio, o Jonatas, que eu acho que também deve correr. Então, grandes nomes aí vão estar lá participando, né? O Maicon, aqui do nosso estado, não sei se ele vai estar lá, porque eu sei que ele tá voltando de uma lesão. Ele foi medalhista no passado, né? Torcemos que esteja lá, porque os maiores nomes estarão, e sempre é uma prova boa. Ele que fez a melhor marca da vida dele ano passado no Troféu Brasil. E então, cara, os 5 mil e 10 mil, esses nomes, né, mais destacados, prometem aí uma grande prova. E a gente tem também o feminino, né? O feminino. O 5 mil feminino esse ano, tava olhando o ranking, se tu quiser abrir aí, Paulinho. Cara, o ranking masculino da CBAT, se tu abrir aí, ele tá uma confusão, cara. Os 5 mil metros, tu abre, aí aparece o Gleison da Silva em primeiro lugar dos 5 mil metros com 1,43,29. E aí o segundo, 1,44,30. O terceiro, 1,44,50. E só em 16º, o Jânio com 13,55. A gente tem atleta até com 1,82,13. Como é 1,82,13? Eu não sei, né, da onde que a CBA tirou essas marcas. Mas a gente tem, né, o Jânio como primeiro, o Wallace não entrou nesse ranking ainda como segundo, 14,12. A gente tem o Cipó, aparece aqui, mas já foi dito que é uma marca que não é dele, também é um erro aqui da CBAT, aparece como se ele tivesse corrido nos Estados Unidos. Então desconsiderem, né, quem quiser abrir o site da CBAT. E o Fábio é o terceiro do ranking deste ano com 14,22. E no feminino ele tá um pouco menos assim, forte, né? A gente tem a Tati liderando, a Tatiane da Silva com 16,19, e a segunda colocada do ranking já corre 16,55, que é a Pedrina, e terceira a Cleidiane, 16,58. Então, o feminino tá um pouquinho, né, menos forte na questão de marcas. A gente torce que esses atletas aí tentem correr abaixo de 16 no 5 mil, e os atletas no masculino abaixo de 14. E aí no 10 mil feminino, só pra encerrar aqui, Paulinho, no 10 mil a gente tem a Núbio, que com certeza é favoritaça, né? Não tem o que dizer. A Núbio que ela deu uma sumida agora, acho que ela deve estar pensando no Troféu Brasil. E aí a Amanda também, que correu um 10 mil na rua bem, 10 quilômetros na rua bem forte. Também a gente pode colocar aí como uma das favoritas. E aí no masculino, acho que é o Wendel, um pouquinho à frente. A gente tem o Jonatas, né, que também correu super bem um 10 na rua. E o Altobelli, que se correu 10 mil também, é um nome que nunca dá para descartar. Eu ia falar que tanto o ranking dos 5 mil quanto o 10 mil tá completamente bagunçado. Primeiro 10 mil, os caras correram 3 minutos. 3,04. Não sei o que aconteceu ali. Isso deve ser uma prova de 1.000 metros que aconteceu em Recife. Ó. Com certeza. Foi uma prova que aconteceu de 1.000 metros em Recife. Eu acho que não, cara. Foi. Eu acho que não foi 1.000. Acho que realmente foi 10 mil lá. Mas eu acho que eles não botaram. Cara, não sei, na real. Mas o Edmar, ele corre bem. Ele tem 8,20 no 3 mil. Então, talvez eles colocaram, não sei, 30,04, pode ser. Mas não sei o que a CBAT fez aí. Alguma coisa tem. Eu sei que os rankings com cronometragem manual estão tudo ok. É o cronometragem eletrônica só que tá. Cara, mas o líder do 10 mil, vem um erro meu aqui, eu esqueci. Na verdade, é o meu amigo texano, o Vitor de Magalhães Castro Neiva. Ele disse que vai tentar vir pro Troféu Brasil, ele mora nos Estados Unidos. Não sei realmente se ele virá, até posso confirmar com ele. Mas ele é o líder do ranking hoje brasileiro com 29,04. Eu já vou dizer agora, tá? Enquanto estava o curso estava falando do ranking do 10 mil, eu abri o ranking do 1.500 aqui.
né, no qual Guilherme Curtis é o líder do ranking com 3,40,63. Cara, não tá atualizado isso aí, né, Não cara? tá atualizado. Mas isso não é nem o importante. O mais importante não é nem a falta de atualização do ranking. O mais importante, eu quero que, inclusive, dizer que será o que vai estampar. O ranking do 1500 vai estampar, né, a capa deste episódio. Eu vou dar o print aqui nele, porque ele vai estampar a capa Não, do mas nosso... tá errado. Porque eu queria, independente de certo Abre da World Athletics. o ranking. Não, eu quero só sinalizar para a já foto sei, de cara. Guilherme Curtis. Tava demorando, né? Tava demorando. Brasileiro de 1.500 metros. Essa foto vai ser a estampa, vai ser a capa da nossa a imagem deste episódio. Ó, tô sofrendo bullying. Tô sofrendo bullying. Ai. Mas dito isso, falando já em 1.500, falando em Troféu Brasil, não sei se tem mais algum destaque importante do Troféu Brasil, além da tua participação, obviamente. Vai defender aí vai defender a quarta medalha de ouro no Troféu Brasil nos 1.500 metros. Vai tentar, né, a quarta medalha de ouro nos 1.500. E algum outro destaque do Troféu Brasil que queira trazer pra gente aí, ou a gente já pode fazer do que... Sabe que eu queria comentar, depois antes de tu falar o teu destaque, eu fui parado nas ruas essa semana. Eu fui no supermercado, me pararam em um momento, várias e várias pessoas que escutam esse podcast pararam e falaram assim, cara, pelo amor de Deus, como que o Guilherme acertou o tempo que a mulher ia fazendo na milha? Meu Deus do céu, ele é o maior entendido de atletismo da história da humanidade. O que aconteceu? As pessoas me paravam na rua, na sinaleira, o cara que estava ali, o cara falou assim, eu escuto o podcast de vocês, como é que ele acertou o tempo da mulher na milha? Então, assim, a galera estava muito empolgada com a tua sorte, me pediram o número de Mega Sena, já me sorte não, né? aí. E com a tua competência no desporto do atletismo. É isso, é matemático, cara. É matemático. Pra mim é tão simples. Se ela tem 3,49 como melhor marca da vida, como é que ela vai correr abaixo de 4 minutos? Como, sabe? Pô, ela tem que passar, é o que a gente já falou nos outros episódios, ela tem que passar 3,45. A passagem dos 1.500 dentro da milha. Não tem como, assim. Teve gente que até falou, imaginei que ia correr, talvez por causa da tecnologia, por causa dos coelhos, mas mesmo assim pode ter um sapato uma sapatilha com 10 placas de carbono, com tudo que for. Não tem, né? O atletismo nesse ponto. Acredito que tu também muitas vezes deve falar para teus alunos, tu vai correr entre isso e isso, porque é uma matemática que, claro, pode surpreender, pode, como também pode, muitas vezes, né, um atleta decepcionar por algum motivo. Mas, assim, talvez por isso até que o atletismo não é tão visto, porque normalmente não tem tanta surpresa, né? A gente tem os favoritos, às vezes um 10 mil numa Olimpíada. Cara, os favoritos são aqueles. Para ganhar um que não seja favorito é só se acontecer algo muito fora da curva, né? Igual 2016, final olímpica dos 1.500. O campeão, que é o Mateusz Centrowitz, não era favorito, mas os caras tornaram uma prova tão lenta que ele se tornou o campeão porque as condições daquele momento fizeram com que o cara mais rápido na última volta ganhasse. Mas se os caras saem para correr, ele não ia ganhar aquela prova, assim como talvez ele ganhou pouquíssimos eventos internacionais, ele ganhou aquela Olimpíada e não ganhou mais nada assim relevante. Então é meio que matemático, né, cara? Teve um cara que uma vez deixaram ganhar 4 vezes o título olímpico. Tem essa mesma ideia aí. O Paulinho tem um ranço pelo Mo Farah, mas exatamente. O Mo Farah é isso, né? Os caras sabiam como podiam perder dele e sempre perdiam dele da mesma forma. Então é isso, né, cara? O atletismo ele tem essa coisa um pouco mais previsível. No momento que entra num 400 com barreira, o Alisson, o Ray Benjamin e o Caster Warhol, cara, é muito difícil os três não estarem no pódio, né? Claro que pode acontecer de um atleta surpreender, assim com eles também, aconteceu uma zebra, mas é improvável, né? Quando o Bolt entrava na pista, era improvável que ele fosse perder. São coisas que a gente, né, tem uma previsibilidade, assim, da Kipyegon, né? E eu, assim,
o recorde mundial já é 4,7, o que é bem difícil. Era muito improvável ela baixar 7 segundos, assim, a gente falando de 1.500 de milha, 7 segundos é 50 metros, é muita coisa, cara, tá louco. Eu acho que, inclusive, ontem a gente estava conversando, até vou trazer depois esse papo que a gente teve ontem, mas assim, só para passar, eu não sei se tu assistiu ao vivo a prova, eu assisti ao vivo toda a transmissão, a Nike deu um show de transmissão, né? Foi muito bonito. Tava lá o Carlinhos, tava lá outras atletas também falando sobre o evento. Eu acho que na questão de marketing, né, a Nike deu um show, assim, como é o normal, né? Como é o tradicional da Nike. Eu acho que assim, uma coisa bem importante para ser falada nessa questão Nike, Sub 4, Faith Kipyegon, eu acho que todo mundo meio que sabia que ela não ia conseguir, né? Baixar dos 4 minutos na milha. Lógico que fizeram um projeto todo especial, com roupa especial, com tênis especial, né? Sapatilha especial. Uh, Coelhos, todo mundo ali, inclusive estava lá o maior de todos para mim, né, que é o cara mais legal do mundo, que é o Craig Engels, né, o cara mais legal do mundo, o cara que siga o Craig Engels no Instagram, que já respondeu uma história meu, inclusive, que Craig Engels é muita gente boa. Tava lá o Craig Engels puxando a prova também para Faith Kipyegon, mas eu acho que assim, eu acho que a Nike precisava se posicionar com o público feminino também, porque a gente teve lá o Sub-2 do Kipchoge, teve toda aquela polêmica envolvendo Allyson Felix anos atrás, então a Nike ela é realmente muito mal vista lá fora pelo público feminino, né, por diversas ações, por diversas coisas que a Nike fez, e eu acho que trazer a Faith Kipyegon para um holofote tão gigante, com uma coisa tão expressiva, tão significativa, quanto é para o americano o Sub 4 na milha, foi uma grande jogada de marketing também para reaproximar a Nike do público feminino, ali onde falavam, né, aquela coisa do Kipchoge, not human is limited, falavam que nada é impossível, falavam que que ela poderia e que ela vai no futuro correr isso e tal, mas aí trazendo um pouco para a realidade do que rolou na pista de fato, a verdade é que ela nunca esteve, né, abaixo dos 4 minutos em nenhuma das parciais. Né, eu vou passar parcial de 200 em 200. Para baixar dos 4 minutos, ela tinha ali que passar abaixo dos 30 segundos, né? Cada 200 metros da prova. E ela passou ali o primeiro 200 para 31, né? 30-10, então. O segundo 200 para 34, o que já dá na somatória 60,5. Aí ela passou de novo o próximo 200 para 31. Aí o 800, do 600 para 800, 33, que dá 60,4, que é muito rápido, né? A gente vai passar o 800 aí para abaixo de 1 e 1, de 2 e 1, que é uma marca realmente expressiva já no 800, né? Para o feminino já é uma marca expressiva para o 800. Aí o 1000 ela passa com 2,31,1, que é 30,2, que ela passou esse outro 200. Aí no 1.200 ela passou 30,8, já sentiu bastante, né, com relação ao que ela vinha correndo, o que deu 61 essa volta já. Depois o 1.400 ela passa com 31,2 e aí ali já sentiu bastante, aí passa ali 32,3, o último 200, que dá 63,5 na volta final, então sentiu muito. Ela teria que virar ali para 58, 57 a última volta para conseguir correr abaixo dos 4 minutos, o que se provou inviável, né? E aí sentiu muito a última volta para 2 e 4, o último 800, desculpa, para 2 e 4, a última volta para 63,5 e o último 200 para 32,3, né? Então, assim, acabou que o tempo, o 1.500 dela passou ali para 3,47,5. Não, o que é aquela última marca que tem ali? Ela passou 3,48, né? Aqui tá marcando 3,47,5, mas eu acho que não é essa a marca do 1.500. Mas assim, ela correu 4,691, que é, entre aspas, o recorde mundial, ou a melhor marca já corrida na milha, né? Porque não existe esse recorde mundial, porque ela tinha os Pacers ali masculinos, ela tinha uma série de coisas. Eu nem sei se essa sapatilha que ela correu ela é válida, eu não sei se pode, se não pode, porque acredito que essa sapatilha ainda não esteja à venda, então eu acho que
que fere algumas regulamentações da World Athletics, então tem que saber exatamente se poderia também, ou se essa sapatilha vai para a pista no Campeonato Mundial, deve ir para a pista, né, para o Campeonato Mundial, para outras provas aí na sequência, mas eu acho que nem tu falou, né, na matemática, era, entre aspas, uma matemática simples para a gente saber que ela não iria conseguir fazer essa marca, mas dentro de todo o contexto, né, todo o contexto de marketing da Nike, eu acho que a Nike realmente acertou em cheio em trazer esse desafio, né, para a Faith Kipyegon, que talvez seja a única mulher que possa, né, correr daqui a pouco um 4,5, né, um 4,4 na milha. Não sei qual é a tua percepção, se tem alguma percepção diferente, outra coisa para acrescentar aí. Eu acho que se ela sai para correr, talvez 4,3, 4,4, ela poderia ter corrido, né? Porque, claro, foram ritmos muito fortes que ela passou, né? Já o 1.500 ela passou melhor que o 1.500 que ela tinha, mas, claro, totalmente no limite de não conseguir virar, né? O último 100 ela sofreu muito, assim. Tu via que ela tava... Nossa, o último 100 ela travou total. Por isso eu creio que, né, talvez uma Diamond League que façam para ela. É claro que daí com coelha mulher fica difícil uma coelha puxar, cara, 800 para 2 baixo é difícil, sabe? Ter uma coelha que consiga, tem que ser uma mulher que tem uns 57 ou 58. E então, realmente assim, os homens ali como pacers é porque as mulheres não aguentariam tanto, que teve 2 mulheres que correram junto, mas correram assim em torno de uns 600, né? 700 e aí já pararam. Mas o marketing é importante, né, da Nike, é bem isso, assim, se não, já teve tanta polêmica, né, a Allyson Felix, que aquela vez engravidou, perdeu o patrocínio da Nike, a Nike foi tão criticada, e tá trazendo de novo esse protagonismo para as mulheres é bem importante. E a Paige Kipyegon é uma lenda, né, cara, tricampeã olímpica consecutiva, Rio, Tóquio, Paris, e provavelmente, cara, eu não vejo ninguém, assim, se ela continuar saudável, em Los Angeles pode ser um tetracampeonato que a gente sabe é absurdamente difícil esses atletas continuarem no alto rendimento, e nem só pela questão física, mas, cara, eles já conquistaram tudo que eles poderiam, né? A Paige Kipyegon já ganhou tudo que ela poderia, ela é recordista mundial, ela é campeã mundial, ela é campeã olímpica, ela tem todos os títulos que ela queria, a questão de financeira com certeza ela não precisa mais, né? E continuar, eu acho que isso é o que mais admira, assim, continuar treinando todos os dias, acordando. Apareceu, né, alguns trailers já treinando no Quênia. É muito legal isso de a pessoa não precisar, mas amar com certeza o que faz e continuar ali sendo uma das protagonistas do atletismo mundial. Ela que já tem uma filha, né? Então é mais interessante ainda a história dela. Ela teve que parar o homem da carreira, engravidou, voltou melhor ainda do que ela estava. A Faith Kipyegon com certeza aí é uma lenda viva, junto com outros nomes aí que a gente tem hoje também, né? Sifan Hassan, a gente pode esquecer e tal. Mas que legal, né? Claro, acho que o desafio da Nike foi um pouquinho ousado, mas mesmo assim não perde, né? O evento ter sido tão bacana. Eu acabei assistindo só a prova, assim, mas vi que foi um show de transmissão. Tava até o Kipchoge lá, né? Tava todo mundo acompanhando. Foi em Paris a prova. Uma pista muito rápida. Porém, esse 4 eu acho que tá bem distante ainda de nós termos alguém, assim. Tipo, tá pra surgir ainda uma mulher que possa correr abaixo de 4 minutos, porque, assim, sendo bem franco, tá muito longe ainda, né? Cara, pra alguns homens é muito difícil, assim. Os caras que tem 3,41, 3,42 já é difícil, então tu imagina, né, as mulheres que correm ali em torno de 3,50 acaba sendo meio impossível mesmo, assim, na lógica de conseguir. Duas coisas para destacar ainda, falando de Breaking 4. A gente trocou, né, antes da prova, até eu e tu, acho que não sei se foi tu que me mandou, eu que te mandei, tem uma avaliação, né, de um gráfico que um cara fez ali sobre a evolução dos tempos, né, na milha nos últimos anos, né, desde sempre, na verdade. E a única mulher, né, que correu, acho que abaixo dos 4,10 foi a Faith Kipyegon, né?
E isso mostra que não há uma competitividade nessa prova, né? Ela é soberana, ela é absoluta, né? Dentro do 1500 e da milha, no caso, né? Ela é absoluta, ela reina absoluta dentro dessas marcas, o que também dificulta muito essa questão da quebra do recorde, né? Da quebra da barreira dos 4 minutos, dificulta mais ainda pelo fato dela não ter adversárias. E é isso que tu colocou ali, né? De Pacers, a única maneira de acompanhar ela é com Pacers homens mesmo, porque nenhuma mulher consegue acompanhar, né, o nível, o ritmo que a Faith Kipyegon coloca na milha ou no 1500, né? Então acho que isso é muito importante de ser ressaltado. Esse vídeo é muito legal, é de uma página no Instagram chamada Sports Ball. O cara vai desenhando todo o gráfico ali e tal. Posso postar no meu story ali, posso postar no story do podcast aqui também. E eu queria. E outra coisa que eu achei que me chamou a atenção, muita atenção, na largada da prova ali e tal, e foi uma coisa que eu até comentei contigo na hora que eu estava assistindo a prova, que me chamou de fato a atenção, foi o relaxamento que ela entrou na prova, sabe? Ela foi para fazer a melhor marca do mundo, ela foi para fazer a melhor corrida da vida dela, e ela entrou num relaxamento, num sorrisão, numa leveza, numa tranquilidade, pelo menos aparente, né, para quem estava de fora olhando, assim, é uma coisa que não é muito comum, né, os atletas de fundo, principalmente, entrarem cheio de sorrisos na pista, cheio de... Todo mundo geralmente entra mais concentrado e tal, e ela fez parte daquela grande festa. Na hora que o negócio pegou mesmo, ela fechou a cara, mordeu o beiço e vamos embora, sabe? Eu acho que foi uma demonstração bem legal, assim, também dessa capacidade de concentração da Faith Kipyegon ali, leve e concentrada quando precisava ser concentrado. Acho que isso foi muito bacana. E era justamente sobre isso que a gente falava, né? Que eu comentei que tinha falado ontem, comentado sobre o Breaking Four e tal. Muita gente de fato pediu essa nossa análise sobre a prova. E é isso, eu acho que vai ser muito difícil de baixar dessas 4 minutos por causa da falta de competitividade. Eu acho que a falta de competitividade é o principal empecilho, além, lógico, dos empecilhos fisiológicos, mas a falta de competitividade, falta de outras mulheres correndo abaixo de 4:10 dificulta muito essa marca da Faith Kipyegon. Exatamente. Kipyegon aí que ela, até no Mundial que eu fui em Riga, ela perdeu aquela milha, mas a gente via que já era final de temporada, ela foi talvez só para cumprir tabela, tu via que realmente assim, ela foi segunda ou terceira, mas estava muito tranquila, né? Já estava no final da temporada, mas ela bem treinada, cara, hoje ela é invencível, né? A gente não tem, tá louco, correndo 3:49, a gente não tem ninguém assim, a Tsegai às vezes corre, né, um pouquinho perto assim, mas realmente ela em boa fase não tem como vencê-la. Mas, cara, tu chegou a ver 100 metros, tivemos um atleta jamaicano fazendo a melhor marca dos últimos 10 anos. O Kishane Thompson, para quem assiste aí a série Sprint, ele é retratado aí na última temporada, e ele venceu a seletiva jamaicana para o Mundial de Tóquio. Ele correu 10:75, é a sexta melhor marca da história. 9:75, isso. É a sexta melhor marca da história. O melhor tempo dos últimos 10 anos. Então, muito forte, 9:75. Ele correu na semifinal 9:80, já tinha sido bem forte. E aí, 2 horas depois, ele correu 9:75. Ele deu uma entrevista, cara. Velocista é um bicho, é um egozinho bom, cara. Ele acabou dando uma entrevista. Porque se eu quebrar o recorde mundial, eu não vou ficar surpreso, porque eu sou muito confiante, eu confio no meu trabalho. Então, pô, tudo bem, né? Vamos lá. A verdade é ele, o Noah Lyles e outros com essa confiança, o que é importante, né? Não vamos dizer que não. Mas outra coisa a se destacar deste nacional jamaicano é a interminável, que o Paulinho é fãzaço, Shelly Ann Fraser-Pryce. Cara, que idade que ela tá, Paulinho? Quase 40, 62, eu acho, né? Eu acho. Ela tá cara, acho que ela tá desde Atenas, 2004, nativa, medalhando. 38 anos. 38 anos. E ela novamente consegue estar no time jamaicano para o Mundial de Tóquio.
Muito legal, a gente vai ver a Shelley Fraser-Pryce nos últimos mundiais dela, provavelmente, né? 38 anos. A gente não sabe, ela não sinaliza nada de aposentadoria. Vamos curtindo isso por enquanto. Ela foi terceira na seletiva jamaicana, correu 10,91, né? A seletiva que foi vencida pela atleta Tina Clayton com 10,81 na Jamaica. Então, a Jamaica, que é a seletiva dos 100 metros, ela é muito forte, e isso ficou provado aí com o que Shane Thompson correndo a melhor marca dos últimos 10 anos, e a Shelley Fraser-Pryce novamente, sei lá, essa já tá assim, ó, deve ser a 30ª, 40ª convocação dela para seleção jamaicana, mas incontáveis medalhas olímpicas, incontáveis medalhas em mundial, ela não incansável realmente. Esse é outro exemplo, né, que eu falo assim, que nem a Kipyego, né, não precisa mais, já ganhou tudo que tinha para ganhar. É claro, só os recordes mundiais, realmente, o recorde mundial de 100 metros a gente sabe que é um recorde duvidoso, né, da americana, que correu 10,49, depois morreu meio repentinamente, e muitos dizem que ela se dopava, mas, cara, venceu tudo que tinha para vencer, a Shelley Fraser-Pryce, e ainda conseguimos assisti-la. Isso é uma grande honra, né, para nós que somos fãs. A Shelly-Ann, a Mommy Rocket, que é um absurdo, ela, né, incontáveis. Ela tem 3 ouros olímpicos, 4 pratas e 1 bronze. Tem 5 participações em Jogos Olímpicos. A primeira Olimpíada dela foi em Beijing, em 2008, em Pequim, 2008. 2008. Foi a primeira participação olímpica da Pocket Rocket, depois Mommy Rocket, né? Ela é um absurdo, ela não tem comparação. Acho que ela tem 10 medalhas de campeonato mundial. Se não me falha a memória, são 10 medalhas em campeonato mundial. E ela é interminável. Eu acho que durante muito tempo eu fui fãzaço do Jurandir Martina, porque o cara era interminável, um cara que eu acho que nunca ganhou nenhum título expressivo, mas ele sempre estava ali. Ele participou de mais finais olímpicas e mundiais, acho que qualquer outro atleta dos 100 metros, dos 200 metros. Revezamento também, o atleta holandês. Mas a Shelly-Ann Fraser-Pryce, ela entra nesse rol dos intermináveis, né? Porque ela, cara, se ela chegar na próxima Olimpíada, cara, vai ser um negócio surreal, nem que seja para fazer uma perna da eliminatória do revezamento da Jamaica, sabe? Porque... Eu acho que no revezamento, por ir 6 atletas normalmente, é difícil ela não estar, né, entre as 6 melhores. Exato. Então, assim, se ela for, né, se confirmar 6º Jogos Olímpicos, é um negócio é surreal para um velocista, principalmente, né? Porque é uma prova que principalmente. todo mundo fala que o velocista acaba muito cedo, né? Que o velocista né, vai ficando velho, vai perdendo velocidade. Ela tá provando aí para todo mundo que ela não perde velocidade, que ela continua, né? Pô, imagina isso assim, tu ter ganho tudo, tu sabe, ser uma das maiores da história, tu tá junto, tu tá treinando, tu tá, sabe, nessa pegada desde sempre e para sempre, assim. Eu acho que é um troço muito legal mesmo de ver a Shelly-Ann Fraser-Pryce estando aí na ativa e correndo muito. Eu sou fãzaço dela, eu sou suspeito para falar. E falando um pouco do Shane Thompson, né? Pô, 9,75, ele já entra para né, o 6º maior tempo da história, já entra para uma outra prateleira de velocistas aí. Ele é um cara muito novo também, ele tem 20 e poucos anos, eu não sei exatamente quantos anos ele tem. Ele 24. 24 anos, então é um cara que tem um futuro, né, muito grande pela frente, principalmente se ele for igual a Shelly-Ann Fraser-Pryce. Ele tem, né, vários Jogos Olímpicos ainda. Ele era, né, segundo como disse na série ali, ele era um dos favoritos, acabou não confirmando, né, na última Olimpíada, né, era um dos favoritos para o ouro, né, o ouro olímpico e tal. Mas ele também tinha batido na trave em outras oportunidades, deixado de ganhar algumas provas importantes, mas eu acho que é um nome para a gente ficar de olho aí. Quando ele acerta, ele realmente acerta em cheio, né, e fez uma grande marca. Tem a prova, até aconselho a galera aí que é um ouvinte nosso, o Doidos por Corrida ali, a seguir o perfil do Doidos no Instagram, que ele tem a prova do Shane Thompson ali, filmada da arquibancada, com 9,75, o Oblique Seville correu 9,83 e o Akin Blake correu 9,88. Então foram tempos muito fortes, muito rápidos realmente nessa seletiva jamaicana aí. Tempo de final de Mundial, final de Olimpíada. A Jamaica
provavelmente é mais difícil tu se classificar pro Mundial do que talvez até ser finalista do Mundial, né? Que tu correr na base de 10, provavelmente vai beliscar uma final. E aí, talvez, eu não vi os tempos da finais, mas deve ter tido atleta que correu abaixo de 10 e não se classificou. Aí entra só no revezamento. Mas muito forte. E da Shelly Ann, cara, o mais legal é que a atleta que venceu essa seletiva da Jamaica, dos 100 metros, ela tem 20 anos, que é a Tina Clayton. Então tu imagina, com certeza a Tina Clayton, assim, a Shelly Ann devia ser a inspiração dela, né? Porque ela nasceu em 2004. Podia ser, né? Porque ela nasceu em 2004. A Shelly Ann em 2008 foi a primeira Olimpíada. Provavelmente assistiu, era fãzaça e hoje corre junto. Isso eu acho que é o mais legal, né? De tu poder correr muitas vezes com os seus ídolos. E realmente o que tu falou da velocidade, a gente vê, né? Porque a velocidade, como tem que ter muita explosão, muita potência, os atletas vão ficando mais velhos e vão perdendo, né? É o que dizem, né? A ciência diz e os próprios atletas vão perdendo um pouco disso e acabam muitas vezes ou subindo de prova ou realmente se aposentando. E a Shelley é uma pessoa que não seguiu esse rumo, né? Porque, por exemplo, a Alison Felix era uma atleta do 100 e 200, foi ficando um pouco mais velha, subiu para o 400, né? E fez uns baita 400. A gente tem outros exemplos também, mas ou de velocistas bons, né, que se aposentam com 30 e pouquinhos ali, já se aposentam, né? Muita lesão, tendo em vista o desgaste dos treinos de velocidade. Mas ela é uma exceção, como o Churandi Martina, e que bom, né, que a gente tem esses exemplos aí para ir contra a regra. Mas esse Mundial, quem tá sumido é o Noah Lyles, né, cara? O Noah Lyles é um cara que não correu esse ano. Eu não sei o que está acontecendo, se ele teve alguma lesão ou se realmente é o planejamento dele, né? A gente sabe que os americanos, eles participam do Trials, então para participar do Mundial pode ser Noah Lyles, pode ser quem for, tem que estar entre os 3 no Trials, e ele ainda não correu esse ano. Diamond League estão a todo vapor, ou até o evento que o Michael Johnson fazia, né? Mas a gente não trouxe essa informação ainda eu ia na semana passada, mas teu completo e depois a gente fala sobre esse assunto aí. Mas o Noah Lyles aí é uma incógnita, né, do 100 e do 200, como que estará pro Mundial, porque outros atletas estão super bem já, né, correndo forte na temporada. A gente tá em julho, o Mundial ainda, a gente tem praticamente 3 meses, mas, né, por não ter corrido na temporada ainda, acaba sendo uma incógnita aí o que o Noah Lyles está fazendo. Eu queria só comentar também que, para quem vê a série, né, a série Sprint, a segunda colocada no Trials da Jamaica foi a Shericka Jackson, né, que ela aparece bastante também no documentário ali, aparece muito na série. E fica aí a nossa tristeza, na verdade, porque a Elaine Thompson, né, tá machucada e vai perder, né, os Jogos Olímpicos de Paris. Ela também é atual campeã olímpica do 100 atual campeã olímpica do 100 e do 200, a Elaine Thompson. Então não, na verdade, de Tóquio, né? Desculpa. De Tóquio. Isso. Não vai competir, ela tá machucada e não vai competir não vai competir no Mundial, é uma pena mesmo, mas seguimos torcendo pela recuperação da Elaine Thompson. É isso. Tu queria falar sobre como é o nome do evento do Michael Johnson? Vai agora, esqueci até o nome do evento, que furou o pneu. Como é que é o nome do evento? É Grand Slam Track. Grand Slam Track. O que aconteceu com o Grand Slam Track, que surgiu como uma aposta, vamos dizer assim, como uma grande revolução no atletismo, né? O Michael Johnson encabeçando esse evento, né? E foi publicado, né, como uma das maiores premiações, ia chegar para acabar com a Diamond League, todo mundo, né, acabou falando bastante sobre isso, mas foi cancelada a última etapa do Grand Slam Track, né? Foi em Los Angeles. Em Los Angeles, ela foi cancelada e
ninguém sabe o que vai acontecer, né? Daqui para frente, se vai seguir, se não vai, se vai, o que vai rolar com. E o que foi alegado foi que faltou grana, né? Faltou verba, faltou patrocínio para a última etapa, né, em Los Angeles do Grand Slam Track. Até tem uma notícia, tinha uma notícia da BBC, tinha outras notícias também do Flow Track, e eu acabei pegando aqui uma notícia do Revista Atletismo, que é uma prova, que é um site bem interessante de Portugal também, quem quiser acompanhar, acho que é bem legal também. O anúncio feito do cancelamento da etapa final do Grand Slam Track and Field, programada para o final de julho em Los Angeles, causou natural surpresa e evidenciou os problemas enfrentados pela modalidade. Há vários dias que a possibilidade de cancelar a quarta e última etapa deste evento, deste novo circuito, programada para Los Angeles entre os dias 27 e 29 de junho, então teria sido no último final de semana, havia sido especulado. Foi o próprio Michael Johnson que, numa videoconferência de emergência, confirmou o cancelamento do meeting. A decisão de encerrar a temporada inaugural do Grand Slam Track não foi tomada em ânimo leve, mas com a certeza de que alcançamos os objetivos que havíamos estabelecidos para a temporada piloto. Garantido aos atletas, todos os prêmios prometidos serão pagos. O ambiente econômico foi afetado ao longo do último ano e a decisão econômica foi tomada para garantir a nossa sustentabilidade como o circuito de atletismo número 1 do mundo. E agora estamos totalmente focados em 2026. Como assim, evento de atletismo número 1 do mundo se não aconteceu a última etapa? É estranho. Aí aqui diz aqui, a cúpula da organização não avançou com os reais motivos do cancelamento, embora várias fontes tenham mencionado o aspecto financeiro, incluindo a questão contratual com a UCLA, que deveria receber o evento. Foi uma combinação de restrições que os levou a cancelar, disse um dirigente. De qualquer forma, o anúncio foi um choque, pois ninguém esperava por isso, entre aspas, ninguém esperava por isso. A falta de espectadores foram mencionadas nas mídias. Foram mencionadas médias de 250 mil espectadores nos Estados Unidos, o que é muito baixo no país, e de público nos estádios durante os eventos em Kingston, Miami e Filadélfia, conjugado com os elevados prêmios monetários, pôs em causa o sucesso desse Grand Slam. Desculpa pela minha leitura, que estava em português de Portugal, então estava um pouco mais complicado a acentuação aqui e algumas palavras diferentes. Mas assim, então a gente... como é que vamos dizer assim? Se, entre aspas, né, o maior evento de atletismo do mundo, como eles colocam ali, sofreu com problemas de patrocínio, sofreu com problemas de grana mesmo para fazer acontecer as últimas etapas, isso evidencia que o atletismo está... né, é complexo, não é muito simples essa obtenção, essa manutenção de patrocínios, né, para fazer um evento dessa grandeza, e somado ao fato também que tu já tinha falado, né, não atrai o público a forma que ele estava sendo feito, sem coelhos, sem grandes marcas, com provas táticas, né, quem ia gostar disso aí, que tem um amigo Mofara que ia gostar desse tipo de prova aí, mas o resto dos atletas geralmente gosta de competir Diamond League, gosta de competir provas, né, meetings grandes no mundo, para tentar bater recorde, para tentar melhorar suas marcas pessoais, como na última Diamond League lá do 1500, que todo mundo fez uma baita marca. Então, assim, eu acho que tem que repensar esse evento piloto para 2026, né, já que eles estão focados já para 2026, alguém tem que chamar para o Michael Johnson e falar, olha só, vamos botar um dinheirinho nos coelhos, então, para chamar a atenção da galera, para levar mais público para os estádios. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a coisa tem que se desenvolver, caso aconteça em 2026, né? Porque agora, se está com problema financeiro, daqui a pouco nem acontece mais. É uma meia temporada só, 75% de temporada e encerra, né? Eu acho que eles acharam que o que seria revolucionário realmente, a premiação, a gente não pode negar que foi revolucionário, pagar $100 mil para os campeões de cada etapa é algo que foge, né? A Diamond League, ela paga por etapa $10 mil, algumas vezes $30 mil para os campeões das etapas. Esse ano eles têm alguns eventos que dentro da Diamond League paga $30 mil. E então, realmente é uma diferença da Diamond League. Só que o que a gente sentiu muito desde o início, cara, é o público, né? Os estádios estavam bem vazios, e isso pra gente que assiste de casa, e até pros atletas que correm, acho que fica muito uma competição fria, né? O público não... a Jamaica tava vazio o estádio, completamente vazio. Não sei se foi algo dos jamaicanos não abraçarem um evento feito por um americano,
Não sei o que aconteceu na Jamaica, mas nos Estados Unidos também a gente via os eventos com vários lugares das arquibancadas vazios. Creio que o ingresso era bem caro também, eu Pois é, olhei um isso eu ia dia. falar. Eles, claro, uma premiação de $100 mil tem que tirar, né, de alguma forma. Os ingressos, creio que eram muito caros aí para uma Jamaica, que a gente sabe que a situação econômica não é tão forte. Pesou, sem dúvida, né, para quem assiste. E aí nos Estados Unidos também, não dá para negar isso. E o outro ponto que eles queriam que fosse revolucionário é a gente ver atletas correndo provas que eles não são especialistas. Então, os corredores de 110 com barreira também corriam 100 metros rasos. Porque, cara, eles corriam a prova de 100 metros rasos, os caras corriam 10, 20, 10, 30, o que para nós assistindo, legal, a gente vê lá o fulano correr a prova de 100 metros rasos que ele não corre nunca. Mas não é atrativo, assim, tu vê o cara correr 10, 20, 10, 30, assim, não chama atenção, né? Tu vê, até as mulheres também, né? O que eu achei o que teve mais diferença, acho que é isso, os barreiristas correndo raso, a gente vê que realmente fica muito aquém. Isso era, acho, um dos chamariz que não aconteceu, e outro ponto é não ter prova de campo, né, cara? A galera, não sei, eu acho que é uma exclusão muito forte, assim, tu só ter prova de pista. É muito legal assistir prova de campo, né, de alto nível. E então, eu creio que assim, a Diamond League, ela tá anos-luz na frente. Os estádios completamente lotados numa Diamond League. A gente vê o pré-evento, né, o que eles fazem de marketing, as entrevistas, né, os confrontos. Bom, entrevista às vezes com o Jacob Ingebrigtsen e com o Josh Kerr numa sala, os dois querendo se matar e os caras dando entrevistas, assim, e aí, como é que vai ser a prova amanhã? Sabe? Algumas coisas muito legais de trazer os atletas. A minha opinião é de uma prova igual Paris, que a gente vê um 1.500, um 800 absurdo, é muito mais interessante que a gente vê uns corredores de 800 correr um 1.500 que eles nunca correm, assim, quanto que eles podem correr? Não é a especialidade dos caras, muitas vezes. Tanto que o 5 mil e o 10 mil, creio que nem teve, né? Mas era 3 mil e 5 mil as provas de fundo. E eles já tiraram, né? O Michael Johnson tirou 5 mil e transformou em 3 mil no final. Muito estranho, reduziu pela metade a premiação. Eu acho que assim, foi um evento que prometeu muito mesmo. Não cumpriu as expectativas e a questão de patrocínio, acho que também para as últimas etapas já foi perdendo ali os patrocinadores e por isso realmente não teve a última etapa. Eles até tentaram, porque estava tendo uns protestos em Los Angeles nessa época, eles tentaram falar que era dos protestos e tal, mas não fazia sentido porque até a Copa do Mundo de Clubes, eu acho, estava já acontecendo. E se eu não me engano, tem jogos em Los Angeles, né? E aí não fazia sentido isso. O Grand Slam ser cancelado por causa dos protestos e tá tendo uma Copa do Mundo. Então acho que foi um evento que prometeu muito, a gente criou uma expectativa grande. Mas até de assistir na televisão era algo meio frio, né? Não. Acho que os gráficos, até a questão visual era legal, assim, as informações que eles traziam, mas de resto deixou muito a desejar. Os atletas com certeza ficaram felizes, né? Porque era uma premiação muito boa. O último colocado ganhava $10 mil. Realmente, assim, é uma premiação bem estrondosa do atletismo. Mas eu acho difícil pro ano que vem, assim, ou vai ter que reformular isso, ou não dá certo. E também, assim, cara, eram 2 tiros, né? Os atletas em 2 meses, igual o Alisson, contando, ele correu acho que 3 ou 4 etapas. Ele deu 8 tiros, né? Em, vamos dizer aí, 2 meses. É muita coisa também para atleta, né? Claro que compensa financeiramente, mas a gente viu grandes estrelas nem participando. Carson Warhol não foi, Ray Benjamin não estava. Atletas do meio fundo, muitos não estavam. Velocista, muitos não estavam. Né? A Sha'Carri Richardson não estava. Então acho que pesa também a gente não ter as maiores estrelas do mundo, o que a gente vê na Diamond League, né? E prova de, assim, eu tenho alguns comentários para fazer sobre o que tu estava falando, mas. E também colocar 8 caras só para correr uns 5 mil, correr um. Também, né? Correr, sabe? É meio estranho, assim, mas uma coisa. Eu ia fazer. Eu tenho um comentário que tá na minha cabeça aqui, mas ele é um pouco. Talvez seja um pouco preconceituoso. E talvez fiquem bravos comigo se eu falar isso, mas
eu vou fazer uma comparação, assim, que é assistir o Grand Slam Track com os atletas correndo provas que não são as suas. É tipo tu assistir a bateria B ou bateria A, sei lá, a primeira bateria do 1500 do Decathlon. É tipo isso. É tipo assim, cara, são caras que não são especialistas naquela prova e não desmerecendo os atletas do Decathlon, mas assim, é tu assistir caras que não vai chamar atenção. Tu assistir uns caras que vão correr o 1500 ali, sei lá, pro ritmo, sei lá, de 4:30, 4:40. Tipo assim, cara, não tem graça tu assistir, não tem competitividade, sabe? Tu vê os caras. Claro que depois esses caras que correm devagar no 1500, daqui a pouco, sei lá, vão saltar super bem ou vão arremessar super bem, né? Então, assim, tem outra, porque daí tá o que acontece no Decathlon, que engloba, e esses caras vão chamar atenção em outras provas. Mas assim, trazendo um pouco para a realidade, de tu tirar o cara da sua prova, é tu pegar aquele cara que é muito mais forte do que é muito mais a prova de campo do Decathlon que da prova de pista, e tu colocar no 1500 e querer que seja atrativo. Não vai ser atrativo para ninguém. E também algumas coisas importantes para falar daí da questão mais do marketing, do marketing do evento e da questão financeira também. Cara, a Diamond League é a maior liga de atletismo do mundo há muito tempo, desde que era a Golden League, né? A World Athletics investe muito dinheiro nisso. E se a Diamond League, que é a Diamond League, consegue pagar só isso, é porque só pode pagar isso. É porque numa regra de 3, tu não consegue pagar mais do que isso. Tipo assim, desvalorização, a gente tem que valorizar mais o atleta, beleza, mas eu sempre sou da opinião que assim, o futebol tem mais dinheiro porque tem mais gente que assiste. A NBA tem mais dinheiro porque tem mais gente que assiste. A NFL tem mais dinheiro porque tem mais gente que assiste. Sabe? E o atletismo tem menos gente assistindo, tem menos dinheiro. Se mais gente assistisse, teria mais dinheiro. Então, assim, é uma conta simples, é uma regra de 3 muito básica. E aí tu querer rasgar, né, uma planilha de Excel para conseguir dar mais dinheiro, para conseguir dar mais premiação, daqui a pouco tu não tem onde tirar, porque foi um fracasso de público, foi um fracasso de streaming, foi um fracasso de televisão. Então, assim, se não tiver gente assistindo, não adianta. Tu pode colocar o preço que for, pode gastar o dinheiro que for, que o dinheiro vai acabar e tu não vai ter como receber esse dinheiro de volta do patrocinador. E a questão também, né, dos prêmios é que, cara, o atletismo são muitas provas, né? Então, tu pagar ali no Grand Slam, vamos dizer que tinham 10 mil provas, 10 mil provas, tinham 10 provas por etapa, né, pagando 100 mil dólares pro primeiro, mas pagava pro oitavo 10 mil dólares. Isso numa conta aí é muito dinheiro por etapa, e aí, né, eram várias etapas. Então, a Diamond League, queira ou não queira, ela paga menos, né? Mas, cara, tem 9, 12, 15 etapas no ano. Então, os atletas, eles têm muita oportunidade, né? Eles não vão correr as 15, mas vamos dizer que corra metade. E medalha, né, nelas, também consegue ter um retorno bom. Mas é isso, acho que a conta ali do Michael Johnson não fechou. Talvez eles esperavam muito mais retorno de patrocínio, de espectadores. Mas eu acho estranho, assim, nos Estados Unidos a gente vê tanto meet, né, que tá cheio, assim, lotado, e o Grand Slam não vendeu. Então, eu acho que é questão de ingresso mesmo, que ficou num preço não condizente aí com a realidade e fez com que os estádios ficassem mais vazios. E a transmissão também. Eu fui um que assistiu a primeira etapa, assim, full, e aí as outras já não me pegou muito, assim, eu assistia meio que pulando, sabe? E é só as provas, assim, no YouTube, ali pulando mesmo, porque o entre-evento não me chamava muita atenção. O que é diferente da Diamond League. Porque o que acontece? Como tinha só provas de pista, a gente ficava num lapso, às vezes, de 10, 15 minutos do Grand Slam, que não tinha nada. Era só as pessoas falando ali, os narradores, comentaristas falando. Uma Diamond League, cara, tu não para um minuto de ver, né, atletismo, porque no momento que acaba o 1500, tem a prova de salto em distância, tem a prova do martelo, tem a prova do peso, tem o salto com vara, e aí é aquela transmissão de 2 horas de atletismo mesmo. O Grand Slam era 2 horas, mas, pô, acabava o 100, aí 15 minutos até chamar lá o 3000, até chamar. Eu acho que, não sei, essa exclusão de prova de campo é muito estranho. Não me pegou. Acho que o atletismo é muito mais que só a pista, né? A gente vem da pista, mas é muito legal tu ir num evento e para qualquer lado que tu olhar, ter atletismo, ter atletas. Acho que isso é um dos chamarizes
e não rolou assim no Grande Slam, assim, só a pista deu pra ver que não deu certo. Eu vou dizer que eu vou me contradizer agora do meu argumento anterior sobre chamar atenção para assistir algumas provas que são mais lentas, porque eu acho que a coisa que eu mais gosto de assistir na Olimpíada são aquelas eliminatórias dos 100 metros que os caras correm para 12, 13 segundos. Eu adoro ver aqueles caras dos países que não tem nenhuma tradição, que são convidados para estar na Olimpíada, e ver aqueles caras correndo, tipo, muito devagar perto dos outros caras, e daqui a pouco algum deles conseguindo uma classificação heróica em alguma seletiva. Então, me chama muito a atenção. Então, não é o correr devagar que não me chama a atenção. Talvez eu seja um pouco preconceito com o decathlon. Não, brincadeira, não sou preconceituoso com o decathlon, não. Mas eu acho que realmente me chama muito a atenção ver essas eliminatórias dos 100 metros. Mas eu acordo, às vezes, quando é de madrugada, eu acordo cedão para ver essas primeiras séries assim do 100 metros da Olimpíada, porque eu acho muito bacana de acompanhar essa prova. Assim. Até porque também o cara tá pegando gostinho pela Olimpíada ainda, acorda cedinho, já começa a ver um monte de prova, um monte de bateria saindo e todo mundo correndo ali. Eu acho muito legal. Mas dito isso, não sei se tem mais algum tema que tu queira trazer, começar mais algum assunto. Eu acho que ficou algum assunto pendurado da semana passada que eu não vou lembrar qual foi, mas a gente tinha falado sobre algum assunto para falar nesse podcast, mas temos aí apenas mais 4 minutos para estourar a nossa 1 hora de semanal de podcast, de incomodando as pessoas aí com as nossas vozes. Não sei se quer trazer mais alguma coisinha para nós falar aí. É isso, a gente falou de Diamond League, só lembrar o pessoal, agora dia 5 é no sábado. Pô, programão pro sábado aqui, quem é do Rio Grande do Sul vai estar frio. Vamos fazer uma pipoquinha, cafezinho. Sábado a gente tem uma das Diamond Leagues mais importantes do ano, que é a Diamond League, o Pré-Classic, Pré-Fontaine, que é em Eugene. Então, é uma das Diamond Leagues mais fortes que tem, principalmente porque ela tem a milha, né? A milha masculina que fecha, e é aquela Men's Bowerman Mile, que é uma milha muito rápida sempre. É uma pena que eu acho que o Ingebrigtsen não vai estar esse ano, porque o Ingebrigtsen sempre corre muito bem essa milha e a gente tem muitos atletas bons. Esperamos que os que correram 1.500 ali em Paris estejam, mas realmente essa sabadão, então dia 5, fiquem ligados. Provavelmente passe aí no Sport TV, né, que está transmitindo a Diamond League, essa etapa dos Estados Unidos, que é uma das mais fortes, porque tem muito atleta americano, né? E atleta americano corre muito, muito forte. E aí ela anunciou que vai ter perto de 300 atletas participando do meeting deste ano. É muita gente, é muita prova também. Eu acho que eu não vi ainda a lista dos principais, mas a gente deve ter equipe Egon, deve ter vários desses atletas participando, a Sha'Carri Richardson, né, jamaicanos também, porque acaba ficando perto. Então não percam, dia 5 de julho, sabadão, Diamond League de Eugene, nos Estados Unidos. Essa Diamond League já nos deu alegria, né? O Darlan, há pouco tempo atrás, bateu o recorde, arremessou pra caramba lá, foi muito legal. E eu não sei se vai ter o 400 com barreira, vai ter o 400 com barreira, então a gente acredita que o Alisson deva estar participando. Eu acho que essa Diamond League é muito legal, o estádio é legal, o local é legal, tudo é bonito, tudo tipo assim, respira atletismo lá, né? O negócio, eu acho que é um dos lugares que eu gostaria de conhecer muito na minha vida ainda, essa pista, esse estádio lá onde é realizado o Pre-Classic, porque eu acho muito bonito, assim, a arquibancada é pertinho da pista, tem uma sensação, sei lá, de coisa menor, assim, eu não sei, parece mais legal de acompanhar do que as outras Diamond Leagues, assim, eu acho muito, muito legal aquele souzão, aquela coisa lá que tu vê durante a transmissão da prova. Acho que é uma Diamond League que eu gostaria de assistir em loco, essa Diamond League aí, o Pre-Classic, então quem puder acompanhar, quem tiver de boas em casa, assista o Pré-Classic. Eu vou estar em casa, por quê, Guilherme? Por que estarei em casa? Porque no domingão farei minha estreia no segundo semestre em competições. Olha só, aonde fará? Não, na verdade até o meu treinador já me deu uma orientação extremamente gratificante, dizendo para eu não correr forte a prova. Mas não tem como, né? O cara entrou na prova, o cara tem que dar o melhor que ele puder dar naquele momento ali. Mas é a primeira prova aí que eu vou correr depois da lesão, primeira prova que eu vou correr depois
de ficar parado, voltar, maratona, aquela loucura. Tô na 3ª semana de treino agora e já vou encarar uma provinha como se fosse um final da base, mas vou ali só para me divertir também, que vamos fazer um quarteto numa prova de revezamento que tem aqui em Porto Alegre, a prova do revezamento da KTO, uma prova que divide opiniões, muita gente a favor, muita gente contra por causa da bet. Não vou entrar nesse mérito neste momento, não tenho uma opinião formada, acho que preciso estudar mais sobre o tema, mas vamos fazer um quarteto lá, cada um vai correr 10,5, né? Vai correr eu, o Frank e mais 2 alunos, o Mário, que é nosso ouvinte, e o Anderson, que também é nosso ouvinte. Vamos correr nós 4, vamos fazer um quartetinho para se divertir, para brincar lá, para correr no domingão. Então, semana que vem também teremos resultados deste maravilhoso evento que vamos participar para ver como é que estão as pernas para o segundo semestre do ano de 2025. Boa, boa. Estaremos na expectativa. Terça já falaremos também sobre isso. E só adiantando aqui, eu acabei achando a lista, pô, essa Diamond League vai estar imperdível, cara. Na milha vai estar o francês que ganhou ali em Paris. Vai estar o Grant Fisher na milha, uma surpresa aí, né, americano. Vai ter o Cheruiyou, que já foi campeão mundial. Collie Hooker. O Guzi vai estar. Pô, muita gente, cara. E também a Kipyego no 1500. Vai estar no 1500 a Kipyego. E o Armando Plantes no salto com vara. Provavelmente tentando bater o recorde mundial de novo. Então, os melhores estarão lá. Então é isso. Sábado a gente assiste a Diamond League. E domingo a gente acompanha aí nas redes sociais o Paulinho correndo. Né? Só os melhores esse final de semana, então. E vamos lá. Por aqui eu só treinando até final do mês, tranquilinho. Né? Mas vamos lá, enfrentando esse frio. Que não tá fácil, cara. Pá, hoje até que abriu um sol aqui. Fazia uns 4 dias que eu não abria sol aqui em Passo Fundo, mas hoje abriu um solzinho. Então tá, né? Vamos nos despedindo de mais esse episódio. Não vamos chegar a 1h08 para tristeza da Laura. Nós não vamos chegar a 1h08 de podcast hoje novamente, mas eu queria deixar só, se você chegou até este momento, se você chegou até aqui, até 1h15, 1h, 2 minutos e 15 segundos, eu quero que você deixe no comentário do YouTube ou do Spotify, que também tem comentário, o que você achou da foto de Guilherme Curtis que estampa a capa do nosso episódio. Como assim? Eu vou denunciar o episódio. É uma foto do ranking. É só uma foto do ranking. Eu só está no site oficial da CBAT. Não, essas fotos, se alguém quer bulinar, né, os amigos que correm e estão no ranking da CBAT, vão lá, achem a foto da pessoa, porque assim, ó, a maioria é umas fotinhos. A CBAT tinha que, né, dar uma ajudada, né? Mas, enfim. Mas que a beleza não ajuda, né? Por isso. Tu já viu a minha foto da CBAT? Não lembro. Vou ter que pesquisar. Então, assim, eu vou colocar a tua foto nesse episódio e quem sabe, se tu achar a minha foto, na semana que vem eu coloco a minha. Não, tem cada figura lá. Eu vou falar com o pessoal do Praia, falar, deu problema, vou ter que mudar de foto aí. Atualize no sistema. Então tá, é isso. Valeu, pessoal. Bons treinos. Quem é do Rio Grande do Sul aí, força para enfrentar esse frio. Vamos lá. O mesinho já tá melhorando. É isso aí. Então, boa tarde para todo mundo, bom dia, boa noite para quem nos escuta, dependendo do dia da semana que nos escuta. E nos ouvimos na próxima semana. Um forte abraço.